Oi, 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 patroas! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso Patroa Cast. Eu sou a Dani Bastos, a pessoa que comanda aqui o nosso podcast. E hoje eu quero trazer para vocês a história da comunidade de patroas. Como que surgiu, como que foi formada, quais os objetivos, as ideias, as coisas que compõem a comunidade, né, as vertentes. Então eu quero hoje contar para vocês tudo como surgiu, né? A comunidade acabou de fazer um ano agora em maio, então tá muito bebê ainda, né? Muito novinha, mas já tenho aí o que compartilhar. Então, vamos lá, vou contar para vocês. Bom, tudo começou, na verdade assim, eu sou empreendedora, né, no ramo de brigadeiros gourmet, no ramo de confeitaria, melhor falando, já há 12 anos. E mais ou menos há uns 8 anos eu frequento os eventos de empreendedorismo, né, especialmente os do Sebrae. E além do Sebrae, vários outros, de várias outras organizações. E desde 2014, foi 2014 que eu comecei a palestrar. Então eu já dei algumas palestras aí, né, contando a minha história, falando sobre empreendedorismo, especialmente empreendedorismo feminino. E depois que eu tive meu segundo filho, eu preferi dar uma pausa, né? Até porque estava complicado de conciliar. Hoje os meus filhos já têm 7 anos, o outro tem 5 anos, prestes a fazer 6 também, na verdade. E aí eu pensei, não, tá na hora de eu voltar agora, né, para essa rede, né? Tentar construir uma rede. Porque eu deixei de frequentar, né? Eu frequentava muito, eu participava, eu palestrava e parei com tudo isso por um tempo, que foi quando meus filhos ainda estavam bebês. E aí, o ano passado, o ano de 2022, eu decidi, em janeiro, na virada do ano, esse foi uma das coisas da minha lista de objetivos do ano de 2022, que era criar uma rede de mulheres empreendedoras. Então, na minha cabeça, eu não estava ainda com a ideia de criar uma comunidade. Eu queria mesmo era criar uma rede, sabe? Essa questão do network, a questão de fazer novas amizades, especialmente com pessoas empreendedoras que acaba um ajudando o outro, né? E aí, em fevereiro, eu contei essa minha ideia para uma amiga, Priscila Paixão, que ela é maquiadora. Contei a ideia, Pri, olha, tenho a ideia de fazer um encontro de mulheres empreendedoras, só não sei ainda onde, porque, né, eu queria que fosse com custo baixíssimo, o mais baixo possível, até porque, né, para não envolver muitos investimentos, enfim. E aí ela super adorou a ideia e falou, não, Dani, a gente pode tentar lá no espaço do restaurante e tal, em Paripe, e aí a gente fez o primeiro encontro lá no mês de abril. No mês de abril, a gente fez o primeiro encontro no salão de um restaurante. Era um dia de segunda, era uma segunda-feira, era o dia que o restaurante não abria. E ela cedeu esse espaço, né? Que o restaurante, no caso, o aluguel é do pai dela, o espaço é do pai dela, né? Então foi mais fácil conseguir aquele local, de graça, no caso, né? Sem precisar custear. E aí a gente fez o primeiro encontro para 20 mulheres. A gente colocou uma meta assim, não, vamos fazer para 20 pessoas, né? Até porque o espaço não é tão grande assim. E 20 pessoas dá pra gente acomodar direitinho, né? Tinha as cadeiras suficientes e assim fizemos. Fizemos o primeiro encontro lá em Paripe, nesse espaço. E foi muito massa, porque a gente achou que nem ia se inscrever ninguém, tanto que ela falou, Dani, será que alguém vai se inscrever? Eu falei, velho, a gente vai fazer, seja para uma pessoa, 5 pessoas, 10 pessoas ou as 20 pessoas, mas a gente vai dar o nosso melhor. E quando a gente percebeu no dia, tinha mais gente querendo e não tinha mais vaga, né? Não tinha mais como colocar mais pessoas lá. E a gente completou as 20 pessoas no primeiro encontro e foi assim, lindo, foi maravilhoso mesmo. E aí, depois desse primeiro encontro, eu já quis fazer o segundo. Só que aí o segundo eu quis incrementar, né?
Eu queria numa melhor localização, porque assim, tinha muita gente que eu conhecia que queria ter participado, mas infelizmente não pôde se deslocar até Paripe. Então eu pensei numa melhor localização, pensei num auditório, pensei num ambiente, né? E daí eu meio que organizei tudo, um evento de fato, né? E aí eu falei, não, vai se chamar Encontro das Patroas. Sim, voltando, né? Eu não falei sobre o nome, patroa. Eu fiquei pensando, né? Como que eu poderia chamar esse encontro? Porque era um encontro, né? É um encontro. E aí eu pensei, acho que já basta de nomes em inglês, né? Vou procurar um nome que seja em português. Qual nome que nos representa? E aí eu pensei em patroa. Por que patroa? Patroa não necessariamente porque somos empresárias, empreendedoras ou temos funcionários, né? Um patrão significa isso. Mas patroa porque somos mulheres donas de si, donas dos nossos negócios, donas dos nossos boletos, donas do que a gente quiser, né? E aí eu falei, não, tudo se encaixa com esse nome, vou chamar a patroa. E aí eu fiquei pensando, né, café com as patroas, eu falei, não, mas já tem tanto evento com o nome café, não, eu vou chamar encontro, porque é um encontro. E aí o primeiro já foi com esse nome, o primeiro encontro das patroas. E aí eu decidi fazer o segundo, como o primeiro, muita gente queria ter ido e não pôde, porque foi em Paripe, ficou muita gente me pedindo, eu fiz o segundo logo no mês seguinte, no mês de maio. Porque eu falei, não, eu posso usar o mês de maio, né, que é o mês das mães, para falar sobre o empreendedorismo feminino materno, das mulheres especialmente que são mães, né, e enfrentam aí a dupla ou tripla jornada, né, de dar conta de casa, trabalho, filho e tudo mais. E aí fizemos o segundo encontro em maio, e tivemos um auditório de 60 pessoas lotado. E aí eu falei, caramba! O primeiro foi com 20, né? Lotamos. No mês seguinte tivemos um outro de 60 e lotamos. Que bacana isso. Porque, assim, a gente acabou de passar pela pandemia, né? E muita gente estava querendo mesmo se encontrar, eu estava sentindo essa necessidade, eu percebi que era uma necessidade que não era só minha, era um conjunto de pessoas que estavam querendo se encontrar, fazer um network, trocar mesmo experiências, vivências, enfim. E aí eu decidi depois fazer o terceiro, mas preferi dar uma pausa, porque quem trabalha com evento bem sabe que não é uma coisa tão simples assim. E aí eu decidi fazer o terceiro em julho e depois eu fiz o quarto em outubro, ou foi setembro, agora eu esqueci, mas enfim, eu fiz quatro eventos, 4 encontros das patroas no ano passado e decidi continuar, né? E aí já tivemos 2 esse ano. Vamos ter mais 2 novamente, o próximo, inclusive, não sei qual data, qual período que você está ouvindo esse episódio, né, do PatroaCast, mas vai ter o próximo agora, na próxima segunda, na próxima não, sem ser essa outra, dia 17 de julho, 17/7, vamos ter aí o nosso 7º Encontro das Patroas. Agora deixa eu te falar o que é que acontece nesse encontro, né? Esse encontro, ele é completamente presencial e eu decidi não gravar. Muita gente me pede para gravar, né? Ou passar ao vivo, ou depois vender o encontro gravado. Só que assim, é um encontro, é presencial, a gente sente uma energia diferente de tudo. E não tem como passar tudo isso através de uma tela. Então eu, pelo menos até então, por enquanto, decidi não gravar e não fornecer esse conteúdo gravado. E quem quer de fato, quem pode, quem, né, tem essa disponibilidade, vai nos encontros e vê que é muito diferente de tudo que já viu. Porque eu acabei misturando um pouco de cada vivência minha nos eventos nesse encontro. Então tem um pouco de tudo, né? Tem as palestrantes que eu convido, pelo menos são 3 palestrantes
que vão para lá contar suas histórias, contar suas experiências enquanto empreendedoras. Dessas 3 palestrantes, cada uma tem o seu tempo individual, né, contando suas histórias. Depois eu abro para toda a turma falar. Então, todo o público ali presente pode falar, pode também contar rapidamente ali, né, um pouco da sua história, pode vender o seu peixe, né, vender o seu serviço, pode tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta aos palestrantes. Enfim, é um momento de bate-papo entre as pessoas ali presentes. Tem um momento também a dinâmica de network, tem a dinâmica de sorteios. Nós temos sorteios onde as outras empreendedoras podem fornecer os seus produtos ou serviços, né, em forma de parceria. A gente divulga o negócio delas e elas fornecem algo para sortear para as outras patroas que estão ali no evento. Tem um momento da sessão de fotos, tem um momento de coffee break também. Enfim, é um encontro recheado de momentos. E eu sempre falo que também é um encontro para você tirar, às vezes, 2 minutinhos, que seja, da fala de cada uma, para mudar o jogo, para mudar a realidade do seu negócio, para virar a chave da sua mentalidade, sabe? Porque às vezes acontecem coisas com a gente que a gente pensa que é só com a gente, né? E quando outra pessoa vai lá e conta e fala, olha, eu passei por isso, eu tive que superar isso, hoje eu tô assim. E aí a gente que tá ouvindo ali e pensa, poxa, e eu também já passei por isso, eu estou passando por isso, e eu também posso conseguir superar. Enfim, é um momento de empatia, de união mesmo, sabe? Enfim, quando eu fiz os 2 encontros passados, ou foram 3 mais ou menos, eu comecei, ainda assim eu frequento, né, outros tipos de eventos, também voltado ao empreendedorismo. E o que foi que eu comecei a perceber? Muitas pessoas começaram a se chamar de patroas. Olha, ali é a patroa fulana, aqui também, ela também é patroa, olha, essa daqui também é patroa. Então, quando eu percebi isso, eu percebi que uma já estava chamando a outra de patroa, eu falei, bom, isso não é só um encontro, né? Isso não é só uma rede. A gente já está se tornando aqui uma comunidade. Nós somos uma comunidade, né? Uma comunidade onde todo mundo se ajuda. E isso que é o mais bacana. E aí eu decidi criar um Instagram, que até então eu não tinha criado, né? Porque eu pensei, nossa, é mais um trabalho, né? Eu não tinha encarado esses encontros como trabalho. Até então era um serviço voluntário. Até então não, até hoje. É um serviço voluntário. Os encontros em si é um serviço voluntário, onde eu organizo, cobro, óbvio, o ingresso, mas todo o valor é revertido em todo o custo, né? Porque tem o auditório, que é em uma ótima localização e por isso ele não é tão barato. Tem o auditório, tem a fotógrafa, tem muitas vezes a sonorização, depende da quantidade de pessoas, tem o coffee, enfim, tem as sacolinhas, onde vai um monte de coisinha dentro das sacolinhas, e tudo sou eu, né, que faço e organizo. Então, preciso arrecadar para poder custear tudo isso. Mas em termos da minha mão de obra em si, ela é voluntária. Enfim, e aí a comunidade foi criada a partir desses encontros, né? E por isso hoje se chama Comunidade de Patroas, né? E depois desses encontros, como muita gente começou a me pedir para gravar, e eu não quis, até então eu não quero gravar os encontros, justamente por ser um momento onde a gente se une mesmo presencialmente, sabe? Onde a gente troca energias, vibrações ali presencialmente, eu decidi criar esse podcast, né? Porque eu pensei, nossa, tem tanta história linda que o mundo deveria conhecer. Não só ficar nesses momentos presenciais, mas que o mundo inteiro pudesse ouvir e conhecer a história dessas mulheres. E também ter esse momento online, né? Para que a gente possa ouvir essas histórias em outro momento. Não exatamente só nos encontros, porque por alguma eventualidade pode ser que nos momentos dos encontros, nas datas dos encontros, alguém não possa ir, queira muito ir, mas não possa. Então, o PatroaCast, né, que é assim que se chama esse podcast,
justamente patroa, né? Justamente pelo jargão que a gente usa patroa e o cast do podcast. Então, o nosso Patroa Cast, ele foi desenvolvido justamente para fazer entrevistas com essas mulheres, né? Com mulheres de diversos segmentos e de diversos estágios da vida empreendedora. Não só quem já fez sucesso, mas quem tá na jornada mesmo, quem tá no perrengue tentando subir, sabe? Eu gosto muito de trazer a realidade, porque hoje em dia, infelizmente, tem muita gente colocando muitas flores no empreendedorismo, né? E essas flores têm espinhos, e os espinhos é onde muita gente quer camuflar, não quer falar. E então eu gosto de trazer mesmo, fazer perguntas a respeito das dificuldades, dos obstáculos, para que a gente perceba que nem tudo são só flores, né? Também tem os espinhos. É muito bom empreender? Especialmente para quem gosta e ama o que faz. Mas é importante saber que existe a dor e a delícia de ser o que é, né? Enfim, e por isso eu criei o Patroa Cast, com esse intuito, né, de levar a voz dessas mulheres para diversos lugares do mundo. E hoje o Patroa Cast, ele é escutado fora do Brasil, inclusive, né? Pelas estatísticas, nós temos aí, óbvio, 80% da população é do Brasil, especialmente Salvador, mas tem muita gente de fora, São Paulo, Rio, Recife. E tem de fora do Brasil também, né? Alemanha, Portugal, são os locais que já escutaram o nosso Patroa Cast. Inclusive, agradeço demais a atenção de vocês, né? Que escutam o nosso Patroa Cast, que estão nos dando apoio, porque isso também é até então, né? Mais um serviço voluntário. No momento, a gente não recebe nenhum patrocínio para criação, para, enfim, divulgação do Patroa Cast, mas é um serviço feito com muito amor, tenho certeza disso. Eu disponho do meu tempo e as entrevistadas também para colocar muita energia aqui, para entregar muito conteúdo bom e conteúdo não só teórico, né? Na verdade, quase não é teórico, é mais a questão da experiência. Eu acredito demais que a gente aprende com a história das outras pessoas. Eu aprendo muito, muito, muito mesmo com a história de cada uma que eu conheço. Então, meu intuito é gravar cada vez mais, especialmente as empreendedoras daqui de Salvador, mas quero começar a gravar as de fora de Salvador também. Mas, assim, mostrar para todo mundo, né, a realidade do empreendedorismo e, além disso, mostrar o quanto é bom e gostoso fazer o que ama e o quanto pode dar certo. Ou não, né? Porque temos casos também de empreendedoras que desistiram, mas se reinventaram. Desistiram de um projeto e se reinventaram e criaram outro. Enfim, na medida que tivermos mais episódios do Patroa Cast, vocês vão conhecendo as histórias dessas mulheres maravilhosas. Então, além da comunidade, né? Como eu falei, a comunidade tem várias vertentes. Foi criada a comunidade e daí a gente... tem os encontros presenciais, que chama Encontro das Patroas, que são 4 encontros por ano. Temos o Patroa Cast, que é esse podcast que vocês escutam. Temos também uma loja da patroa. É um e-commerce, na verdade, porém ainda bem bebezinho, né? É uma forma que eu tive de personalizar alguns produtos, alguns itens. Por exemplo, nós temos agenda, nós temos planner, nós temos cadernos, temos canecas, temos uma pulseira de ouro, inclusive, personalizado com o nome Patroa. Então, nós temos alguns produtos personalizados com o nosso jargão Patroa, Patroas ou comunidade, enfim. E daí a gente, né, comercializa esses produtos como uma forma de ter aí uma rentabilidade através dessa comunidade, né? E além disso, nós temos também a outra vertente, que é o clube. O clube de patroas. O que é o clube? O clube são encontros online, 100% online e 100% ao vivo, não são encontros gravados, tá? São encontros online, ao vivo e que acontece a cada 15 dias.
toda terça às 19h30, toda terça não, desculpa, terça sim, terça não, né? A cada 15 dias, nos encontramos online, virtualmente, e fazemos ali uma mentoria em grupo, onde eu, né, que coordeno tudo. Então eu trago para vocês, dentro do clube, toda a minha bagagem teórica, porque eu sou formada em comunicação social, tenho MBA em gestão de negócios e sou especialista em marketing digital. Então, o meu foco é falar sobre empreendedorismo, vendas e as ferramentas de comunicação digital. Então, eu trago toda essa bagagem teórica junto com a prática, né, que eu sou empreendedora também. Aí hoje eu tenho a Dani Brigadeiro, tenho o licor do Sanju e tenho o meu próprio, como é que eu posso dizer? A minha própria consultoria e mentoria, né? Então eu trago toda essa bagagem de experiência com vendas de produtos e serviços, tanto a parte prática quanto a parte teórica, para a galera do clube. Então são 2 horas, até 2 horas, né? Cerca de 2 horas toda terça não, desculpa, a cada 15 dias, onde a gente faz uma mentoria em grupo. Então eu levo ali 30, 40, 45 minutos dando uma aula. Cada terça tem um tema e logo em seguida eu abro para todo mundo falar. E aí é livre para falar sobre o tema que a gente abordou, tirar dúvidas, fazer as perguntas acerca daquele tema, ou para desabafar, ou para falar algo, enfim, a gente faz uma roda de conversa, né? Então, o clube, eu digo para todo mundo que o clube é uma mistura, né, de mentoria em grupo com roda de conversa e network. Então, é muito bacana, eu tenho um carinho muito especial pelo clube, muito especial, muito mesmo, porque é uma forma que eu encontrei de aproximar as meninas, as mulheres da comunidade, né, de forma que, além de aprender através de histórias, elas aprendam também através de conteúdo de valor, né? E como eu já tenho toda essa bagagem, então fica mais fácil, né, fazer tudo isso. Então, caso vocês tenham interesse em fazer parte da comunidade, vocês têm todas essas possibilidades. Você pode fazer parte da comunidade através dos encontros que são feitos presencialmente. São 4 encontros por ano, tá? Vocês podem fazer parte aqui pelo PatroaCast, onde eu entrevisto. Então, eu já tenho uma lista de espera de algumas mulheres que eu vou entrevistar e sai toda quinta às 17 horas. Vocês podem fazer parte também do clube, e principalmente do clube, porque assim, como eu disse, o clube, ele serve para qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, né? Ele é online, ele é ao vivo, não é gravado, apesar de as aulas ficarem gravadas, porque se em algum momento alguma das mulheres não puderem estar presente naquela determinada terça, elas não vão perder a aula fica gravada e elas vão poder assistir depois. Então é muito bacana, e ainda tá no preço promocional. Quer dizer, eu não sei quando que você vai estar ouvindo esse episódio, né? Não vou nem falar em valores aqui, mas hoje ele está ainda no preço promocional, então assim, aproveitem, porque eu tô criando várias outras coisas para agregar ao clube, então quem estiver lá dentro vai ter ainda a sorte de conseguir muito mais bônus pelo preço promocional. Enfim, então a história da comunidade é essa. Ela foi criada, né, em abril do ano passado, então nós temos aí 1 ano e 2 meses apenas. Como eu disse, ainda é uma bebê. Eu tenho muitos projetos ainda para essa comunidade, inclusive penso em fazer encontros presenciais em outras cidades daqui do Brasil, né? Não ficar localizada só em Salvador. Porém, isso é um projeto ainda futuro aí, não é uma coisa para agora, talvez daqui a 1 ano e meio ou 2 anos, é uma coisa aí a longo prazo. Por enquanto eu prefiro fortalecer a rede que existe aqui em Salvador, fazer as mulheres se fortalecerem aqui na minha cidade, na minha terra, na minha região, antes de ir para qualquer outro lugar, né? E por isso também o PatroaCast,
Inicialmente, eu quero entrevistar o maior número de mulheres daqui de Salvador, antes de começar a entrevistar também as de fora. Óbvio que nada contra nenhuma outra cidade, mas assim, a gente precisa, claro, valorizar a nossa região, né? A nossa terra, onde a gente vive, onde a gente mora. E esse é o meu objetivo. Enfim, tentei trazer aqui para vocês um pouco da história da comunidade, os meus objetivos, as vertentes que existem dentro da comunidade, as formas que você pode participar. É muito bacana ver mulheres reunidas, especialmente nos encontros, né, que são presenciais. A gente sai assim renovada, motivada, pronta para mais uma guerra, sabe? Isso é muito legal. E além disso, é gratificante ver que o meu propósito, né, eu sempre tenho uma frase também que eu levo comigo, que é assim, ó, se eu não vivo para servir, eu não sirvo para viver. Então eu vivo para servir. E assim, o meu propósito vai muito além do que muita gente às vezes até percebe, né? Mas aos poucos eu vou construindo ele. A minha intenção é realmente poder não mudar de fato vidas, mas assim, plantar uma sementinha, sabe? Plantar uma sementinha do bem no coração de cada mulher empreendedora. Eu sou empreendedora há mais de 12 anos e eu eu passo às vezes, né? Hoje, claro que são outras dificuldades, não são as mesmas dificuldades de quem tá começando, mas ainda assim existe muita dificuldade, é muito difícil pra gente, especialmente mulher, especialmente pra quem é mãe. Eu sou mãe de 2 meninos pequenos, então, pra quem é preta, né? Então, a gente sabe o quanto é difícil. E a gente sabe também o quanto é solitário. Então, a minha intenção e o meu propósito com essa comunidade é a gente se unir, sabe? É plantar a sementinha no coração de cada uma e dizer, olha, não desiste ainda. Vai em frente, você ainda tem forças para lutar. Bom, basicamente é isso. Eu achei que eu ia gravar em menos tempo, mas acabei falando bastante, né? Mas espero que vocês gostem, tá? Por enquanto, a história é essa. A história é óbvio que vai continuar aí por muitos anos, né? Esse propósito aí vai perdurar aí pro resto da minha vida, não tenho dúvidas disso. Espero ver vocês pessoalmente, seja nos encontros ou em qualquer outro ambiente voltado para o empreendedorismo. Eu também continuo frequentando o Sebrae e vários outros eventos de empreendedorismo, especialmente empreendedorismo feminino. Então, espero ver vocês pessoalmente, espero encontrá-las para gravar o podcast e espero vê-las especialmente também no clube. O clube é meu xodózinho. Então, quem puder, vem fazer parte do clube, porque eu tenho certeza que você vai amar, de verdade. Enfim, sem mais delongas, vou finalizar. Vou deixar os links aqui em algum lugar na legenda, tá? Para que vocês tomem conhecimento dos encontros, do clube, da comunidade. Vou deixar o link do perfil do Instagram, tudo direitinho para vocês darem uma olhada, tá bom? E se puder, participarem. Um beijo no coração de cada uma, que Deus abençoe vocês e até a próxima quinta. Um beijo!